e como ele age. O senhor, evidentemente, se dedicou a pesquisar isso. Qual é o sistema que garante a existência desse lobby? Em primeiro lugar, é preciso destacar que há um problema ambiental no Brasil e no mundo, que há uma luta no Brasil para controle de desmatamento na Amazônia, e se diga que é uma luta vitoriosa, porque o estado do Amazonas, com 1.600.000 quilômetros quadrados, tem 98% do estado coberto de vegetação nativa. Apenas 2% do estado estão abertos para cidades, infraestrutura, agricultura e pecuária. 98% de mata. Qual é o país do mundo? O Amazonas é maior do que qualquer país europeu. Então a preocupação com a preservação da floresta amazônica existe. O que há é que, usando o pretexto de defender a Amazônia, que é uma causa nobre, humana e de todos os brasileiros, um grupo de ONGs muito conhecidas, financiadas abertamente. A internet revela os financiamentos dessas instituições: WWF, Greenpeace, ISA, TNC. Essas são as ONGs. São ONGs, são ONGs. Mas que dinheiro é que sustenta essas ONGs? Dinheiro, financiamento público de embaixadas diretamente, embaixada da Holanda financiando o encontro de ONGs para bloquear a fronteira agrícola, lá no estado do Mato Grosso. 500 ONGs reunidas, financiadas pelo governo holandês. Trabalhos publicados, financiados, divulgados pela imprensa do Brasil inteiro, o Globo, a Folha, financiados pela Embaixada da Inglaterra, diretamente. Fundos destinados a essas ONGs. Com que finalidade? Para preservar o meio ambiente. Algum outro país? A Alemanha financia também abertamente, a Bélgica financia, os Estados Unidos financiam, financiamento público e financiamento privado, porque a Associação dos Fazendeiros Americanos, quando produziu um excelente documento do ponto de vista da agricultura dos Estados Unidos, que é o Farms Here, Forest There, fazendas aqui, florestas lá, para pressionar a legislação ambiental brasileira, para proteger os produtores americanos, financiado também para que as ONGs ajudassem a produzir. Esse problema é um problema ambiental? Não é. Existe o problema ambiental e existe a guerra comercial entre a agricultura dos países ricos, Europa e Estados Unidos. O subsídio, que é o financiamento público, já quebrou a agricultura africana, aqueles acampamentos de famintos na África. Aquilo não é por acaso. É porque o tomate enlatado chega numa feira do Marrocos pela metade do preço do tomate do agricultor marroquino. Ele não tem como concorrer, quebra, vai para um acampamento de famintos e o excedente da agricultura europeia ainda é vendido para a ONU, que distribui em aviões da Cruz Vermelha para ajuda humanitária. A agricultura mexicana quebrou pelo subsídio ao milho dos Estados Unidos. O aumento do narcotráfico, o recrutamento de jovens agricultores pelo narcotráfico no México, é também o resultado da quebra da agricultura mexicana. E eles querem, pela ameaça, pela possibilidade da agricultura brasileira, quebrar também a nossa. E quebram como? Bloqueando a infraestrutura, não tem estrada, não tem hidrovia, não tem porto, não tem energia, nem nuclear, nem de Belo Monte, nenhuma. E bloqueia também a expansão da fronteira agrícola. Essa expansão da fronteira agrícola, ou, além do mais, fazer com que o agricultor, pela lei, tenha que arrancar capim, café, feijão, milho, soja, maçã, uva e plantar mata no lugar dessas culturas milenares que o Brasil tem em áreas que os europeus têm. Café. Nós examinamos a legislação europeia. Não existe reserva legal em nenhum país europeu e nem nos Estados Unidos. Não existe APP no país do Greenpeace, na Holanda. Qualquer menino, qualquer cidadão pode pegar o programa do Google e percorrer a calha dos rios holandeses para ele ver o que é que tem de mata ciliar na beira dos rios, do Reno, do Danúbio. Não, tem mata ciliar de beterraba, de uva, de couve-flor, menos de floresta. Tulipa. Tulipa é tudo cultivado.
Então não é o interesse ambiental. O interesse ambiental deve ser nosso. Nós queremos mata ciliar, queremos reserva legal, mas queremos também o nosso produtor protegido. Deputado, é impressionante esse relato e essa avaliação que o senhor faz da situação, não é? Colocando aí as ONGs e os governos por trás das ONGs com todos esses interesses. Vou fazer uma pergunta simples ao senhor. O senhor diria que a presidente Dilma é mal informada sobre tudo isso? Eu diria, e disse e repito, não como um reparo a presidente que não tem condições de ser informada sobre tudo. Mas creio que agora, no dia 11 de junho, quando o decreto assinado pelo presidente Lula e pelo ministro Mink, suspendendo as multas por desmatamento em APP e reserva legal, expirar, e a presidente não tem escolha a não ser reeditar esse decreto, o que torna a situação do país estranha, porque você tem um decreto que suspende a entrada em vigor de uma lei que deveria estar em vigor. Na prática, nós não temos reserva legal, porque a legislação que pune a inexistência de reserva legal está suspensa. Nós não temos a punição pela inexistência de área de preservação permanente, porque a legislação que pune está suspensa por decreto. E nós não aprovamos ainda a lei. O senhor pegou esse conteúdo dessa matéria e colocou no projeto. Exatamente, é o do decreto. Código Florestal. É o decreto, que não é anistia, como eles dizem. Porque não prorrogação. Não tem perdão. Você suspende a multa, suspende o prazo de prescrição da multa. Prorroga. Mas aí é um mal entendido. Se não cumprir a regra, aí entra a multa. Sim, mas, deputado, mas aí tem um mal entendido, então, absolutamente elementar. Porque o senhor diz, não existe anistia. E pela sua argumentação, e o senhor vai explicar isso para nós agora, não existe mesmo. Mas todo o argumento contra o código aprovado é exatamente em cima do que eles chamam de, aspas, anistia desmatadora. Exatamente. Porque o que ele se refere à anistia, sabe o que é? É a consolidação das áreas de produção que no Brasil estão em uso há 400 a 500 anos. Eles querem que um cidadão que planta cana no morro em Pernambuco, desde o tempo de Maurício de Nassau e de Duarte Coelho, que ele arranque essa cana para plantar mata. Que esses produtores de pêssego e de figo, aqui entre Jundiaí e Campinas, tudo em topo de morro, que eles transformaram em área de preservação permanente, arranquem suas plantações de figo, de morango, de pêssego, para plantar mata. Que todo o pessoal que cultiva maçã em Santa Catarina, em uva no Rio Grande do Sul, essa pecuária leiteira de pequeno porte em topo de morro, que tudo isso seja arrancado. E quando você são 2 milhões de produtores rurais. 2 milhões de produtores pequenos, todos eles. Eu conheço essa pecuária de perto. As vacas que são criadas nessas pequenas fazendas fazem parte da família, tem até nome familiar, cada uma tem um nome dado pela família. Você vai proibir essa atividade em beira de açude, em beira de rio? De que forma você vai fazer isso? Como é que você vai tirar 2 milhões de agricultores de áreas que eles ocupam há 200, 300 anos? Ou como alimentar 200 milhões de consumidores aqui no Brasil? Ah, mas essa pergunta os ambientalistas não querem responder. É um debate que eles não querem fazer. Não querem entrar nessa discussão. Porque o Brasil, longe, porque eles dizem, não, a pecuária e a agricultura estão avançando nas florestas, é mentira. Consultem o censo agropecuário divulgado no ano passado, o censo de 2006, e vocês vão ver que entre 95 e 2006, em 11 anos, o Brasil perdeu 23 milhões de hectares de agricultura e pecuária. Perdeu porque foram transformados em áreas urbanas, em áreas para infraestrutura, em áreas indígenas, em parques, em unidades de conservação. Nós perdemos 23 milhões de hectares no total. Então nós não estamos avançando, nós estamos apenas recuperando uma parte pequena daquilo que essa legislação quer proibir. O item que está pegando mesmo é aquele item que prevê que até julho, aqueles que desmataram e plantaram, enfim, que fizeram sua agricultura, até julho de 2008, nessas áreas consideradas de preservação, estão isentos de qualquer tipo de punição. Isso é o que está no Código. Os que argumentam contra acham que aí é que está o problema. Eles querem tirar essa isenção. Se tirarem essa isenção, o que acontece?
com a agricultura e com as pessoas que estão lá? Eu vou dar um exemplo. Pega a calha do São Francisco. A partir da Serra da Canastra, logo depois, o São Francisco passa a ter uma largura de mais de 600 metros, o que exige uma mata ciliar de 500 metros. Dessa região de Minas até a foz do São Francisco, lá no município de Piaçabuçu, lá entre Alagoas e Sergipe, toda essa beira do São Francisco é ocupada por agricultura centenária. Se você tirar 500 metros de cada margem do Rio São Francisco e transformá-lo em área de preservação permanente, você vai tirar só do São Francisco milhares de produtores que... Se você examinar por satélite, você pode examinar pelo Google, você vê que as fazendas do São Francisco são pequenas tiras, pequenos quadriláteros que vão até a beira do rio. Se você for para o Rio Uruguai, ali de Uruguaiana até a fronteira com o Paraná, plantação de arroz, Itaqui, São Borja. Se você for no Rio Iguaçu, ali no Paraná, ou no Ivaí, ou no Ijuí, toda essa calha está ocupada por agricultura. Se você for impor 200, 500 metros de mata ciliar na margem desses rios, você vai expulsar milhões de agricultores da sua terra. Deputado, o senhor conversou com o senador Jorge Viana, que é o relator da Comissão de Meio Ambiente, sobre isso? Conversei. Ele pensa como o senhor? Ele é ligado a Marina Silva e outros grupos. Não, mas ele foi governador. Ele vai ser o relator vai ser o relator na comissão do meio ambiente, porque o Senado são 3 comissões, não é uma comissão única como foi na Câmara. Eu fiquei tranquilo porque o governador Jorge Viana e o irmão Tião Viana, que hoje é governador do Acre, sabem, eu sei menos do que ele, mas eu estive várias vezes no Acre. Conversei com a Federação da Agricultura, conversei com a Federação dos Trabalhadores da Agricultura, com a Sebastiana, que é a presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura, que me contou caso de suicídio, de morte, de agricultores pequenos, aterrorizados por essa legislação. 85% dos pecuaristas do Acre têm menos de 100 cabeças de gado. E essas pessoas vivem aterrorizadas. Multas dentro da unidade extrativista Chico Mendes. Pessoas que nem são proprietárias da sua terra são multadas nessas unidades de conservação. Explicou bem, o senhor explicou bem a posição. Ele precisa só completar a resposta dele sobre o Jorge Viana, que é o relator. O senhor conversou com ele e ele pensa assim? O Jorge disse que vai aproveitar a base do relatório dele e não tem como ser de outro jeito, porque foi uma base consensual, recebeu o apoio de todos os partidos e do governo e da oposição, ou seja, foi uma posição acertada com todos os partidos, com exceção do PSOL e do PV. Ele não tem muito o que alterar disso. E que ele vai fazer algum ajuste, naturalmente, porque o Senado pode ter uma outra ideia sobre outra coisa, mas ele sabe, a partir do Estado do Acre, que tem que resolver uma questão séria, que é a legalização da atividade agrícola, da pecuária e também lá da piscicultura, que eles querem implantar, e pela lei atual não tem como implantar piscicultura no Brasil.